Boa tarde, colegas. Boa tarde, acadêmicos. Quero agradecer o convite, dizer que para mim é uma grande honra. Hoje é um dia muito especial, né? Parabéns a todos os colegas. Eu só precisava de uma instrução aqui, como que eu faço para trocar nesse aparelhinho aqui, por gentileza. Vamos aqui começar então a falar com Elverdi para voltar. Aí a pergunta é complicada. Por gentileza. Você vai para frente, aqui você volta. E o vermelho volta. Aqui, Onde? Aqui. Certo. Bom, a tecnologia aqui a gente precisa estar bem sincronizado. Quero dizer então assim que me sinto extremamente honrado por estar aqui, estar representando a nossa especialidade, que tem um interesse muito grande, que tem uma história muito bacana. E quero tentar contar um pouquinho dessa história rapidamente aqui para vocês e tentar ilustrar um pouquinho de tudo que fazemos ou a abrangência toda que utilizamos. Embora haja muito interesse, geralmente a fisioterapia dermatofuncional, ela não é bem interpretada ou talvez não seja bem conhecida, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer isso. Desculpa a minha falta de coordenação, com esse tipo de controle, não estou acostumado, mas eu já vou me acostumar, tá bom, gente? Então, assim, oficialmente, o que é dermatofuncional? Na época em que foi fundada a Associação Oficial da Especialidade, a Brafdef, em 2005, nós definíamos como sendo a área que aborda as disfunções físico-estético-funcionais decorrentes de diversos procedimentos, patologias, sequelas, que direto ou indiretamente afetam a integridade do sistema tegumentar. Muito bem. Geralmente, tem muita gente que pergunta, peraí, mas essa fisioterapia dermatofuncional é uma fisioterapia dermatológica? Vocês são os dermatologistas da fisioterapeuta? Não exatamente assim, aliás, é muito, talvez, diferente do que isso. Numa resolução mais recente, em que se melhorou essa definição, a dermatofuncional previne, promove e realiza a recuperação do sistema tegumentar, mas não apenas do indivíduo que tem essas disfunções endócrino-metabólicas, distúrbios dermatológicos, linfáticos, circulatórios periféricos e etc., né? Então, não é apenas uma questão dermatológica, tá? Nós trabalhamos com várias especialidades médicas, dermatologia, cirurgião plástico, cirurgião bariátrico, endocrinologista e vasculares, e assim vai, e assim por diante. E aí, tudo isso para fins de funcionalidade ou de estética. Estética? Como assim? Fisioterapia? Mas é fisioterapia ou é estética? Que história é essa, né? Vamos tentar explicar. Bom, estética, como que a gente pode definir? Existem aí alguns conceitos que falam que a estética é o estudo das condições da arte, né, da criação artística, estudo racional do belo, beleza física, plástica, né, a estética de um monumento, de um gesto. Quando você fala estética, é uma área da filosofia, é uma área que estuda o pensamento filosófico do belo, né? Da arte do belo. Também na arquitetura existe a estética. A estética está presente em todos os campos da sociedade. Ela não se limita apenas a um determinado ramo, né? E ela trata de subjetividade, ela trata de sentimentos que são despertados na pessoa, em cada ser humano.
uma análise mais técnica, matemática ligada ao corpo, alguns autores definem como o que é belo, o que é bonito, a beleza, ela pode ser dada pela relação de maior simetria entre as diferentes partes do corpo. Há estudos que tentam mostrar isso, ou que, de repente, isso é algo muito cíclico, hormonal, de acordo com o ciclo ovariano da mulher. Numa fase ovariana, em que ela procura alguém para reprodução, ela procura uma espécie que possa ter uma aparência com um físico mais saudável, né? E num outro momento do ciclo, uma imagem um pouco mais carinhosa, emotiva. Isso foi feita uma pesquisa onde se mostrou as imagens e perguntavam-se às mulheres qual um dos dois tipos que mais a atraía para ser o seu parceiro. E isso foi comparado exatamente com as fases do ciclo ovariano. Muito bem. Estamos vivendo mais e queremos viver muito mais, mas não queremos envelhecer. Não queremos ser velhos, não queremos demonstrar isso, né? E a pele é o órgão que mais mostra isso. Outra questão, sempre que a gente mexe com alguém, em outra pessoa, a gente mexe com a imagem corporal que essa pessoa tem. É aquela imagem, aquele registro que ela tem dentro dela, e que isso pode variar de acordo com os seus sentimentos, seu estado de espírito, né? Acho que tem bastante gente que entende bem isso que eu estou falando. Isso ocorre frequentemente. Bom, o problema é quando isso se torna doentio, patológico. Isso pode causar uma série de desequilíbrios e de, inclusive, levar à morte, né? Até, inclusive, levando aos transtornos alimentares e a um grupo de distúrbios chamados de lipofobia. Bom, mas você estava falando de fisioterapia e você começou a falar de estética. Vamos conceituar um pouco. E a relação da fisioterapia, da estética, com a fisioterapia? Bom, aqui a gente está vendo uma paciente nossa que sofreu uma queda de um edifício e sobreviveu. Depois de 2 anos de tratamento para tentar reconstituir os ossos, as articulações, agora a gente estava tentando dar mais funcionalidade para ela. E a partir de um certo momento, o corpo dela começou a sofrer modificações em relação a como ela via. E ela passou a ter mais vergonha, ela começou a usar shorts, ela tinha vergonha assim de mostrar o corpo, começou a se sentir com um pouco mais de vaidade, começou a se maquiar. E o que a gente fazia? A gente, para melhorar a funcionalidade, tinha que desaderir algumas cicatrizes. E, consequentemente, essas cicatrizes iriam ter uma melhora visual, né? Mas não que esse fosse o objetivo. E com isso foi então, ela foi se modificando ao longo do tempo. Nós temos um artigo em que nós tentamos fazer uma relação disso, da estética, da fisioterapia e do fisioterapeuta. Então, a gente tenta entender da seguinte maneira: ao preservar, manter ou desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, função, nós, fisioterapeutas, direto ou indiretamente, querendo ou não, nós preservamos, mantemos, desenvolvemos ou restauramos a estética do organismo humano, mesmo que assim não queira. Você pode fazer um atendimento de um paciente com DPOC, um paciente com um PC, reeducar uma marcha, qualquer coisa. Se você for comparar a imagem do antes e do depois, você vai ter uma melhoria da estética também, mesmo que esse não seja o nosso foco, o nosso objetivo. Mas isso nos mostra o caráter nato que o fisioterapeuta tem e que de também restaurar a estética
do organismo. Historicamente, relatos do fisioterapeuta tratando distúrbios dermatológicos quase não existem. Encontrei um artigo de 1932 que fala, eles comentam, é um jornal médico, dizendo que a fisioterapia é muito mais importante do que se acredita até então, nesse ano, nessa época, que não é só aplicação de equipamentos, mas que, na realidade, outras técnicas que esses profissionais têm são extremamente importantes e que devem ser valorizadas. Um pouquinho depois, 10 anos depois, um outro grupo de médicos de outra especialidade da cirurgia plástica coloca o seguinte: a relação da fisioterapia com a cirurgia plástica. É fundamental ter uma equipe de fisioterapeutas no hospital que tem a cirurgia plástica. Estamos falando de 1944, quando ainda não havia quase tantas cirurgias plásticas estéticas. Mas havia todas as cirurgias reconstrutivas, reparadoras, e que também tentavam dar alguma conotação estética. E aí é o destaque, né, para a nossa profissão, para a nossa importância. E aí, como que foi assim, né? Como que foi surgindo a fisioterapia na estética, né? Antigamente, que era assim chamado? Ora, a partir de uma necessidade no mercado. Uma necessidade em que se pudesse prover uma assistência profissional adequada e específica, que atendesse às necessidades dos pacientes, né? E não com enfoque puramente estético, mas que também o tivesse. Classicamente, historicamente, eu posso dizer aqui, tenham vários nomes, mas acho que essas duas profissionais merecem o maior destaque, que é a professora Maria Silvia Pires de Campos e a professora Elaine Guirro, que começaram realmente, literalmente, a tal fisioterapia estética nos anos 90. E aí nós temos aí as duas que foram espalhando, contaminando para o Brasil inteiro os seus conceitos, as suas publicações, os seus cursos, os seus treinamentos, tentando colocar fundamentação científica em todos os procedimentos da época, né? A doutora Elaine Guirro, ela fez um TCC em que ela fez punturas com uma corrente galvânica em microamperes, então chamou essa técnica de galvanopuntura. Ela conseguiu demonstrar com o estudo anatomostológico que as estrias estimuladas, a estria é uma atrofia de pele, né? Ela conseguiu mostrar um maior número de fibroblastos, um maior número de vasos sanguíneos, um retorno da sensibilidade dolorosa e uma melhora funcional do tecido e um pouco também estética. Não a cura, evidentemente, mas a melhora, a recuperação de parte do tecido, né? Isso gerou uma repercussão que vocês nem imaginam. Anos 90, a fisioterapeuta introduzindo uma agulha na pele do paciente, isso é um absurdo, isso é um tratamento invasivo, nós não podemos fazer isso. E aí, ao longo dos anos, foi se mostrando que tínhamos essa competência para isso. E a partir daí, começou assim, né? E aí outros temas foram sendo abraçados, foram sendo aumentados. Na metade dos anos 90, já tinha muitos profissionais trabalhando com a tal fisioterapia estética, que era chamada, na realidade, de estética e reparadora. Era esse o nome que a gente usava, mas não era reconhecido, não era oficial. Então, o COFITO pediu, e aí o CREFITO 5, que é do Rio Grande do Sul, e o CREFITO 3, lideraram um grupo de profissionais, que a pedido do COFITO, fizeram um estudo, chamado Comissão de Estudos de Fisioterapia Estética, onde, então, fizeram aí um documento, tentando mostrar o que poderíamos fazer.
nessa área. E foi aceito a atuação, mas, porém, o nome não. Embora, olha que definição legal na época, a fisioterapia na estética, combinação entre a arte e a técnica, sempre com a função e a estética em benefício da saúde do paciente, do cliente. Mas, mesmo assim, o nome estética não foi muito aceito. Ainda em 98, o COFITO não tinha respondido esse nosso pedido, mas autorizou a gente fazer um congresso de fisioterapia estética. E aí, em seguida, ele orientou, olha, o termo estética dá uma conotação pejorativa para a área, né? Melhor não, mude o nome. Bom, então aí qual o nome mais fácil? Bom, que nome vamos usar? Reparadora tecidual funcional? Não, muito complicado. Então deixa dermatofuncional, que é o menos complicado. Entenderam? Então por isso que é o nome dermatofuncional. Depois fundou a associação, alguns eventos, congressos, mas ainda não era reconhecida a especialidade, né? E a gente lutando para que fosse, veja quantos anos, 2 décadas, batalhando para que os órgãos de classe oficializassem. Eles já reconheciam informalmente, mas a gente precisava de um reconhecimento oficial, quando, sim, aí em 2009 tivemos esse reconhecimento, e esse reconhecimento, então, foi no dia 20 de maio, que é o dia do fisioterapeuta dermatofuncional. Depois, vários eventos ocorreram, oficiais, com aí apoios oficiais do sistema COFITO-CREFITOS, que fez toda a diferença, né? Mas, nesse momento, aí, a atuação já estava um pouco, já estava um tanto quanto desorganizada, muitos colegas trabalhando independente, sem buscar auxílio e orientação. Mas a coisa ainda caminha e cada vez tende a melhorar mais. Vários congressos ocorreram. No ano passado nós tivemos o maior da história da nossa especialidade até hoje, onde nós tivemos aí quase 500 congressistas, quase 50 palestrantes, colegas do Chile, da Argentina, Espanha e Portugal, todos fisioterapeutas que trabalham com dermatofuncional. E tivemos o apoio incondicional do Dr. Cepeda, do COFITO e do Dr. José Renato, do CREFITO 3, e de outros presidentes e de outros CREFITOS, sabe? Isso transformou o evento, deu muito mais dignidade, muito mais seriedade. E com isso, a partir daí, a especialidade começa a ter um outro rumo e uma outra visão, preocupação. Depois outros eventos, e lá em 2011 saiu uma resolução em que disciplina a nossa especialidade em 7 sub-áreas. Então, quando você fala dermatofuncional, você não está falando de estética apenas. Estética e cosmetologia é uma área de atuação também da dermatofuncional, mas não apenas, né? E aí a nossa visão e a nossa preocupação é que esse profissional seja um especialista, que ele faça cursos, que ele faça pós-graduação, que ele preste a prova de especialista, porque ele tem que tomar contato com as outras áreas, assim como o cirurgião plástico. Ele não pode só estudar na residência dele cirurgias plásticas estéticas. Ele tem que aprender primeiro as técnicas básicas de enxertos e retalhos, de reconstrução, né? A mesma coisa nossa. Evidentemente que não dá para atuar em todas as áreas, é difícil isso, mas é uma necessidade da nossa visão e da nossa atuação, tá bem? Essa foi, então, alguns conceitos, um pouquinho contar a história rapidamente, né? E tentando respeitar o tempo aqui, eu tenho muitos slides, eu não consigo deixar poucos, eu peço desculpas a vocês. Então, agora são casos clínicos, são imagens de atuação,
E aí, se vocês não se incomodarem, alguns eu vou ter que passar rápido por causa do tempo, tá bom? Ainda bem que eu tenho um relógio enorme aqui na minha frente que não vai me deixar atrasar, tá? Então, assim, alguns comentários da fisioterapia dermatofuncional em cirurgia plástica. A visão reducionista de que o paciente que faz cirurgia plástica estética precise receber drenagem linfática e ultrassom, está caindo por água abaixo, é muito limitada. Você vai atender um paciente de cirurgia plástica, não importa qual, você tem que fazer uma bela avaliação. Não é apenas a pele que está afetada, o sistema tegumentar. Todo o sistema neurológico, musculoesquelético, o sistema respiratório, você tem que ter noções de biomecânica, você tem que se preocupar com todos os detalhes possíveis, tá bem? A gente tem que contribuir para que o reparo tecidual ocorra bem, melhorar os sintomas, os problemas e prevenir outros que ocorram, melhorar as condições desse paciente nesse período, né? Veja, uma paciente que faz abdominoplastia nas primeiras semanas, ela fica anteriorizada. Como é que eu não posso ver isso? Não é possível como fisioterapeuta. E o padrão respiratório dessa paciente? Eu medi, eu avaliei, né? Então, a dermatofuncional de verdade, ela se preocupa com tudo isso, tá? Manipulação do paciente que desenvolve fibrose. Eu não posso quebrar a fibrose do paciente. Isso é um conceito que vem da fibrose intraarticular, da ortopedia, ok. Mas aqui, não cabe isso. Eu devo ser delicado, eu devo ser estratégico, respeitando o conhecimento atual da mecanobiologia da cicatrização cutânea, né? E com isso, por exemplo, melhorar as alterações estéticas e funcionais, por exemplo, de um paciente que tirou um tumor, um câncer de pele, que é muito comum, é o câncer mais comum que temos hoje, né? Ele ficou com um lago oftalmo, ele não conseguia fechar os olhos. Então, a gente adaptou uma técnica com cotonete, porque o dedo é muito grande para a área. E normalizamos a área fibrótica, ele conseguiu, então, fechar, ocluir as pálpebras e não ter mais risco de infecções nem nada. Melhorou a estética, mas, acima de tudo, melhorou a função em primeiro lugar, né? Existe uma recomendação feita em 2015 entre os cirurgiões. Eles recomendam aos cirurgiões, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que o pós-operatório de cirurgia plástica, mesmo estética, seja feita por fisioterapeutas. Está aqui escrito, né? E aí, essa recomendação, não é uma obrigação, mas é uma recomendação que a sociedade oficial dessa especialidade dá aos seus membros, ok? Na bariátrica, a cirurgia bariátrica tem uma série de questões aí em que todos os sistemas devem ser trabalhados do paciente, não apenas a pele. Mas a pele em especial é muito prejudicada, tem muita dificuldade cicatricial, tem menos hidroxiprolina, então tem muito mais chance de deiscência, tem muito mais chance de feridas e de complicações pós-operatórias. E a gente tem que nos antecipar a isso. As deiscências que ocorrem em cirurgias plásticas são devastadoras, mesmo que pequenas. E alguns agentes eletrofísicos e outras condutas fisioterapeutas podem reduzir isso num prazo muito curto, num tempo muito rápido, né? Olha aqui, em poucas semanas a gente consegue fechar uma deiscência, né? Nas reconstruções mamárias, isso também é campo da dermatofuncional. Não é apenas da área da fisioterapia e oncologia, que é nossa área prima, é nossa co-irmã, assim como a saúde da mulher também. Então, há muita coisa que se fazer, o que se trabalhar aqui, né? Não permitir que o paciente evolua com a disfunção do quadrante superior é nossa obrigação aqui, tá?
aqui é uma paciente que já está desenvolvendo um linfedema, mas que eu tenho como avaliá-la. Se eu tiver uma tecnologia com uma bioimpedância multifrequencial, eu consigo detectar se ela tem uma quantidade de água e de massa magra acima do esperado. E aqui nesse caso, essa paciente ela está com 540 ml no braço direito a mais do que deveria ser, a mais do que o outro membro. No tronco, ela está com 1.200 ml a mais. Isso, você olha o braço, não parece estar tão inchado, né? Mas está. E o interessante disso é você tentar detectar isso o mais precoce possível. Se no máximo 30% das mulheres que fazem mastectomia desenvolvem linfedema, mesmo assim é um número alto. Será que eu tenho como prever isso? Né? É muito difícil, mas com a bioimpedância é possível, porque com esse tipo de exame, eu não preciso esperar o paciente sentir o braço pesado numa outra fase. Eu posso identificar antes do braço ficar pesado, antes ele ficar literalmente inchado, com edema clínico. E com isso, a literatura já coloca, né, a importância dessa vigilância precoce, seja com a conduta que eu preferir, de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, aqui a gente tem alguns atendimentos, né, lá na nossa clínica escola do Centro Universitário São Camilo. O paciente vascular também, ele pode ter doenças ligadas à insuficiência venosa crônica, cirurgias, e que necessita de fisioterapia complexa descongestiva, onde drenagem linfática é um dos recursos, mas que, bem aplicada, pode ter o seu papel de contribuição. Temos os linfedemas de outras causas, não só de causa oncológica. E isso é campo, é a praia da dermatofuncional também. Os lipedemas têm um caráter inestético também, mas a paciente que tem o lipedema, que é pouco conhecido, pouco diagnosticado, pouco falado, é uma condição muito comum, porém dolorosa, e que necessita de uma abordagem funcional importante, não apenas estética. A estética também é importante. Aliás, muitas vezes é a motivação pela qual o cliente vai te procurar. Mas você tem a obrigação de orientá-lo, de convencê-lo, né? E assim a gente tem muitos casos para ilustrar e que se resumem, como em todas as áreas da fisioterapia, uma boa avaliação, com uma abordagem bastante específica de cada um, né? A área de queimados é uma área muito especial, que necessita, na fase de internação, de um conhecimento em todas as áreas de atuação, não apenas dermatofuncional, né? Depois, numa fase ambulatorial, sim, acredito que o físio dermatofuncional ele tem maior condições, né? Maior domínio. E em algumas doenças dermatológicas, sim, é importante a nossa atuação. Aqui eu estou exemplificando com uma menina que tem ictiose lamelar, que é apelidada de doença da escama do peixe, que a epiderme prolifera demais e escama muito. Mas o problema dela é a esclerodermia, que a pele endurece. E aí ela vai tendo limitações de movimento, deformidades posturais, etc. Ok? E muitas outras doenças e patologias, doenças dos pelos, por exemplo. Hoje o fisioterapeuta manuseia equipamentos de laser de alta potência e que pode tratar as doenças relacionadas aos pelos, né? As úlceras de pele são abordagens nossas, é campo da dermatofuncional, né? Nos traumas. E nos tratamentos de queixas estéticas, por exemplo, não se justifica massagens ou terapias que machucam, que provocam lesão, né? Isso não é aceito.
E tem diversos equipamentos e tratamentos. Agora, uma colega nossa vai apresentar um tema que é muito comum dentro da dermatofuncional, para um problema que é mais estético, né? Então, eu não vou me aprofundar mais aqui, né? E queria convidar a todos interessados na área que venham para a Brafidef, que é a associação oficial, né? E que luta muito para isso. Nós estamos com 10 anos de reconhecimento da especialidade, muita coisa a gente conquistou, mas a gente precisa conquistar mais, né? E a Brafidef trabalha muito e com muito cuidado, com muita precaução em todos os seus atos e atitudes. E o sistema COFITO-CREFITO nos respeita e nos apoia demais. Então, portanto, a gente faz esse convite, nosso Congresso Brasileiro Oficial em 2020, Fortaleza, nas redes sociais vocês poderão ter acesso. Na sede do CREFITO 3, aqui no dia 2, nós vamos ter uma reunião com um novo recurso recém-reconhecido para a nossa atuação, que é uma introdução de soro fisiológico no subcutâneo e aplicação de ultrassom, que é essa técnica que se chama hidrolipoclasia. E aí demais temas e reuniões de assuntos da especialidade, né? Então, aqui o nosso Congresso Brasileiro, aqui, estão todos mais que convidados, ok? E quero finalizar aqui minha fala agradecendo muito o convite, parabenizando todos os colegas, parabenizando demais a gestão desse Conselho Regional de Fisioterapia de São Paulo, que está fazendo um trabalho belíssimo. Eu acompanho de longe, sabe, me sinto orgulhoso de dizer que sou fisioterapeuta de São Paulo. Ok, gente? Essa frase eu deixo, é uma frase chavão, né, em que a gente sempre coloca aí. Muito obrigado, um ótimo domingo, um grande beijo para vocês.